arrumei um dia de sábado e domingo. A gente passou o sábado e domingo arrumando o café no depósito que a gente tinha. E aí, quando foi na segunda-feira, né? Eu cheguei no depósito, abri a porta, sabe? E eu olhei lá assim, tinha 500 sacos de café, a gente tinha arrumado. E tava faltando 200 e poucos sacos. Tinham roubado. E assim, quando você lembra, assim, eu cheguei de manhã cedo e eu sentei assim, e eu olhei e falei, velho, não acredito em negócio desse não. E eu olhei assim e falei, moço, pelo amor de Deus. E aí e olhava e não acreditava, sabe? Aí meu pai chegou e falou assim, não, rapaz, pare com isso, a vida não é isso não, não é assim não, a gente dá a volta por cima. E eu falei, não, eu não aceitava aquilo. Não aceitei aquilo de jeito nenhum. Aí o que que eu fiz? Eu sou um cara que eu nunca desisto. Eu não sou de desistir das coisas assim, nesse tipo de situação, eu nunca desisti. Para mim, sempre tem alguma esperança, sempre tem Uma alguma luz coisa. no fim do Isso, túnel. sempre vai ter uma luz lá, sabe? Sempre tem uma luz. Sempre tem um A jeito. gente tem que botar a nossa cabeça para pensar e você vai descobrir algo, você vai achar o caminho. Mas você precisa lutar contra isso, porque se você se entregar, aí realmente o desastre vai acontecer. Posso aproveitar essa fala? Aham. Então é muito importante que o Bruno está ensinando a gente, porque o que eu aprendo com isso, que os momentos difíceis eles vão acontecer, né? Sim. Não tem jeito e vai acontecer para todo mundo. Infelizmente ocorreu com roubo, pode ser outras questões da vida, mas o nosso posicionamento em relação a isso, em não desistir, tentar achar uma saída, o que o Bruno está falando aqui é o seguinte: existe uma saída. E às vezes a gente é tão tomado pela situação que a gente fica cego e tem opção de se entregar. E aí ele está falando que ele não se entregou, e aí ele vai continuar, e ficou buscando uma solução, buscando uma saída, buscando. E aí o que aconteceu? Então, aí eu acabei passando fiquei vários dias investigando o que tinha acontecido, né? E tem aqui um bairro que hoje já não é mais, mas naquela época era uma periferia muito pesada, que era é, chamava México, né? Hoje a gente fala Nossa Senhora Aparecida, mas naquela época o pessoal falava o México, e era um bairro muito perigoso, a polícia praticamente não subia naquela época lá. E eu comecei a investigar e eu descobri algumas coisas, algumas pessoas e tal. Aí, nesse tempo, um policial me procurou e falou assim, olha, eu vou lhe... e procurou meu pai. Ele falou assim, eu vou pedir a vocês que vocês parem de investigar, porque senão você vai arrumar um problema para vocês. Vocês vão arrumar um problema para vocês. E aí eu larguei de mão, porque a vida, né, a vida da É gente mais é o importante. mais importante. Não existe bem mais precioso nesse mundo do que a vida, né? E a gente tem que zelar por ela e fazer tudo para que a vida de qualquer pessoa, né, a gente fazer o máximo para que seja plena. Então, depois desse momento, nós começamos a atividade com a loja de material de construção. Eu ainda continuei no café um período. Meu pai trabalhava em outro período, que ele prestava serviço em uma clínica. E as coisas foram seguindo. Só que no início da empresa, meu pai chegou com uma proposta que era a seguinte: vamos abrir todos os dias, nós não vamos fechar. Não, todo dia vai abrir. Se escutava mil coisas, né? E ele falava assim, ó, vai ter gente que vai falar que nós somos ateus, vai ter gente que vai falar que a gente não presta, vai ter gente que vai falar que a gente é miserável, né? E aí, mil coisas vão falar. Mas na hora que essas pessoas precisarem do material, elas vão parar aqui para comprar. Saber que podem contar porque vocês estão Né? funcionando. E nisso foram 9 anos trabalhando praticamente todos os dias. A gente fechava no domingo. Naquela época eu tomava todas, sabe? Não era O atleta. acalento que tinha. Eu ainda pedalava, assim, tentava pedalar, porque eu parei uma época, me afastei uma época do esporte, em função dessa dedicação toda também, né? E você acaba desviando, às vezes, as próprias amizades ali na vida, você se envolve, começa com bebida. E eu acabei realmente, naquela época,
bebendo um pouquinho a mais do que deveria, sabe? Sim. Mas, assim, tudo, tudo traz conhecimento, tudo traz vivência, né? Traz histórias novas, pessoas novas, momentos novos. Então, tudo isso foi acontecendo. E a gente acordava pela manhã. No início éramos nós mesmo trabalhando, não tinha funcionário. E aí, caminhão de cimento para descarregar. Carregava e entregar, eu carregava e entregar. Durante um tempo eu machuquei muito a coluna, mas a coluna estava machucada, acordava de manhã cedo, todo torto, todo empenado. Mas você vai fazer o quê? Você sabe que, assim, eu vou só pegar algumas coisas que eu tô aprendendo para dividir com as pessoas que estão assistindo a gente, porque elas tenho certeza que vão aprender também. Primeiro, em relação ao café, quando você foi atrás e queria até o policial chegar e falar, olha, para, senão vai dar ruim, tem hora que a gente tem que saber que é hora da gente parar, né? A gente tem que saber o momento de entender teimosia e perseverança. Sim. Tem momentos que a gente tem que persistir, sim, mas tem momentos que, opa, não, aqui já é teimosia e aí a saída é parar. Então, foi a saída que você encontrou. E também trazer a parte da renúncia, né? Tem até a Charlie Brown diz, cara, escolha uma renúncia, isso é a vida, né? Estou lutando para me recompor. Então, 9 anos trabalhando, todos os dias, você inclusive até se emociona quando você volta naquela época de tão dura que foi, coluna e etc. E aí tem muita gente, às vezes, que olha para o negócio, e aí olha, e isso acontece com vários empreendedores e empresários no Brasil, e fala assim, nossa, a pessoa teve sorte, ou acha, a pessoa tem uma condição um pouquinho melhor do que a minha, e não avalia o processo que precisou ser passado para que aquela pessoa chegasse aonde ela está. Você está disposto a trabalhar 9 anos, são 365 dias vezes 9. Isso porque eu não estou contando os anos bissexto. Então, a gente está falando de muito tempo se dedicando num propósito para poder ter o resultado. Então, o que a gente aprende aqui? Que existe um processo. E a diferença de quem tem sucesso para quem não tem sucesso é porque a pessoa não espera até o final do processo, né? As pessoas ficam afoitas e desistem no meio do caminho. Por isso que não chegam no teu destino de felicidade, né? E aí seja a meta que você tem para alcançar, seja ela qual for. E para você continuar. Esse processo é um processo, né, que, assim, as pessoas realmente é algo que você... É um preço, né? Tudo tem um preço na vida. E você passar Réveillon com meia porta da loja aberta, sabe? Não foi um só, foram vários Réveillons. São João, saí ali um dia para ir dançar um forró, mas no outro dia já estava lá de manhã cedo, colado, e você olha aquela pilha de cimento, né, para poder carregar, entregar. É você sair para caminhar, porque a nossa casa era do lado da empresa. E aí, às vezes eu saía para caminhar na avenida, no horário assim, porque no domingo nós só trabalhávamos até 2 horas da tarde. Mas às vezes algum cliente precisava de material e aí eu estava caminhando na avenida e esse cliente passava e aí, Bruno, naquela época eu não era estourado, não. Eu acho que eu já era estourado naquela época. Não, já era estourado, só não tinha descoberto ainda, né? Então, Tava em tá vendo? processo, estourado em processo. Mas aí o pessoal gritava, Brunão, e aí? Bora. Aí voltava para a loja, ia carregar o material. Então, assim, a gente nunca via dificuldade, até hoje a gente não vê dificuldade em nada, sabe? Acho que não existe, até hoje não vejo nada difícil. E aí a gente fomos trabalhando. Inicialmente, como eu te falei, era comercial solto. E no início a gente vendia ração de cachorro também na loja, porque a loja não vendia material grosso. A gente vendia ração de cachorro, vendia medicamento veterinário, porque antes da loja nós tivemos um canil também, no lugar onde é a loja hoje. E aí meu pai, como trabalhou na área da saúde, trabalhou de enfermeiro, ele conhecia, tinha tinha os animais em casa. Então a gente fazia esse processo. E aí entregava ração de moto, era entregando ração de moto, era entregando cimento e não mexer com material grosso. Aí foi passando o tempo, a gente
foi diminuindo a quantidade de ração, alguns itens, até porque a gente teve alguns momentos que a fiscalização começou, naquela época que nós iniciamos, não tinha a fiscalização do Conselho de Veterinária aqui, e aí começou a chegar a fiscalização, denúncia e tal, e a gente, para não ter que pagar um veterinário naquela época que não compensava, a gente parou de vender, de entregar medicamentos, de trabalhar com medicamentos, e fomos seguindo a linha de material de construção. Com o tempo eu falei com meu pai, falei, olha, eu acho que a nossa loja é bacana, mas a gente precisa dar uma mudada, dar um up, porque mulher não entra na nossa loja. Nossa loja tem cimento, tem pó, e mulher não é um lugar que é agradável para as mulheres, né? E aí chegou o projeto da J. Bruno. Aí nós construímos uma loja maior, que até hoje vem crescendo, o tempo inteiro crescendo, a gente ampliando. E essa loja já veio com outra visão, com outra forma de trabalho, já para as mulheres. E inicialmente, o meu pai falava assim, ele falava com minha mãe, falava assim, ó, vocês fizeram loja para granfino. Você sabe que é granfino, Sim, não é para rico, né? sim. E porque meu pai e minha mãe são pessoas que vieram assim de uma condição, eram pobres, né, muito humilde. Meu pai, quando casou com minha mãe, tinha uma bicicleta. E aí a gente foi trabalhando isso, foi trabalhando. E aí começamos com material. O material que nós trabalhávamos era uma linha de material mais de entrada, mais popular. Aí a gente foi, aos poucos, até tivemos que mudar o material em função da exigência dos produtos, os produtos melhores do mercado, as linhas melhores. Aí a gente acabou tendo que, não foi uma opção nossa, foi algo que o mercado, né, veio cobrando da gente, e também a questão dos problemas que nós tínhamos com relação a defeito. O produto de entrada, esses produtos mais baratos, normalmente eles dão muito defeito, dá muito problema. Você não pode dar a mesma garantia. E aí, para você entregar produto de qualidade e não escutar, né, piada, porque se você entrega produto barato, o tempo inteiro você vai ter gente na sua empresa lhe procurando para trocar serviço de garantia. Então, para mudar isso, a gente acabou, né, indo para uma linha. Hoje a gente trabalha com tigre, hoje no sudoeste da Bahia, hoje nós somos... de qualidade, né? Que Isso. não gera reclamação. Isso. Hoje nós somos líderes no sudoeste em varejo de tigre, né? Gente, olha que bacana. Hoje, líderes no Sudoeste, Isso. começaram trabalhando os dois, sem nenhum colaborador, de noite, Começamos com uns caninhos no fundo da loja, sabe? Tinha uns caninhos, há 25 anos atrás, tinha uns caninhos lá no fundo da loja, você via todo o estoque no fundo da loja. Hoje, assim, graças a Deus, a gente tem um estoque hoje que a gente atende. Também, eu acredito que de tigre, hoje ninguém tem estoque maior que o nosso. A gente atende toda essa região sudoeste, que abrange aí mais de 2 milhões de pessoas, entendeu? E eu vejo aí o princípio do plantio e colheita, né? Da semeadura. Não tem como. Se você está plantando, você vai colher o que você está plantando, né? Então, não desista. Continue regando e plantando os seus sonhos, porque é só uma questão de tempo. E o que acontece? A gente não enxerga o futuro. E, às vezes, a gente fica afoito, né? Eu acho que, às vezes, é até bom a gente não enxergar o futuro. Eu estava outro dia conversando com a minha equipe, e eu falei assim, gente, estava contando um pouco da nossa história, e eu também me emocionava alguns momentos que só eu e Deus sabemos, né? Coisas de empreendedores e que acredita muito naquilo que você quer fazer para a sociedade e trazer. E eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu soubesse a jornada até aqui, talvez... Ainda bem que Deus não mostra pra gente, né? Porque eu não teria continuado. Acho que tem essa parte boa da gente não ver. Mas depois, quando a gente está vivendo, a gente olha para trás e fala, poxa, valeu a pena, né? A gente valeu a pena até pelo impacto e tudo que transforma. E aí eu queria trazer o seguinte, Bruno. Você comenta que você começou vendendo ração, que depois você teve canil, que aí, antes da ração, porque a ração já veio com a loja, né? Quando a gente iniciou a loja, já vendia ração. Os seus negócios, eles passaram por transformações até chegar nesse modelo que talvez nem seja o modelo final, ele passe por transformações. Então, eu quero trazer para você, empreendedor, que começou um negócio e não deu certo, para você também não desanimar, porque faz parte do processo. Errar,
ajustar, errar. Verdade, a certeza é que vai dar errado, tá? Aí você não pode desistir, ajusta, corrige, para no final dar certo. Então, toda empresa, vocês vão perceber, e aí eu tô vendo na tua fala, que para chegar no modelo hoje, para ter sucesso, é muito erro e acerto, é muito ajuste, mudança. Opa, a gente entendeu que o produto, quando ele é baratinho, ele dá problema de satisfação de cliente, a gente quer o nosso cliente satisfeito. Então, você vai aprendendo. Então, o que eu quero te trazer, ouvir o mercado, porque o mercado muda, ouvir os clientes e observar o todo para se adaptar e conseguir evoluir em relação ao que você entrega, né? E aí, ter os clientes satisfeitos, para mim, é o que traz a obtenção de lucro, e para ter clientes satisfeitos, a gente precisa de um time engajado, né? Ter pessoas lá atrás que estão apaixonadas pelo negócio.